E desse meio de capitalismo e os filmes se tornando cada vez mais rápidos ou devagares, como é que você entende o filme ter se tornado essa máquina de lucro e de dinheiro, abandonando mesmo um olhar artístico? Eu acho que o grande problema, até por isso que a gente tá vendo as greves que os escritores, que os roteiristas estão fazendo em Hollywood, é porque hoje em dia é tudo sobre reboot, remake, reescrever, sempre reciclar de uma maneira muito preguiçosa e muito, né, tipo, remake do remake, reescrever. Tipo assim, quantas vezes você pode reescrever a obra de alguém, sabe? Sim. Reescrever uma coisa que nem é assim, tipo assim, super cabeça, tipo um Exterminador do Futuro, galera. Não tem por que você fazer o reboot de Exterminador do Futuro mais 3 vezes já. Como é que você sente essas grandes indústrias, que virou uma indústria, uma máquina, os Estados Unidos é uma indústria do cinema, a gente pode chamar de indústria, mas é muito além, né? Se deixou de ser uma produtora e passou a ser de fato uma indústria, uma máquina que passa por cima de qualquer tipo de visão artística que o diretor possa ter, qualquer coisa. Sim. É em nome do entretenimento, do dinheiro, né? Sim. Assim, a gente precisa compreender, antes de tudo, que o cinema já nasce dentro do capitalismo industrial, né? Sim. Então, assim, é uma arte do século XX, por mais que ali, final do século anterior, do século XIX, mas é uma arte do século XX. É a arte do século XX. Sim. E sendo a arte do século XX, ela já está inserida dentro desse modo de produção capitalista do capitalismo industrial, depois capitalismo financeiro e tudo mais. Só que, recentemente, como você bem disse, a gente tem um novo processo de desenvolvimento desse capitalismo, que se insere no capitalismo tardio, que vai assimilando cada vez mais esse processo. Então, a gente vai se inserindo dentro das contradições desse capitalismo e essas contradições se tornam cada vez mais acentuadas, né? Então, a gente pensar que, se hoje nós vemos, como você bem trouxe, essa perspectiva onde a indústria cada vez mais aborda os seus filmes através do remake, das continuações e tudo mais, parte da compreensão do que a gente sempre diz, de que no capitalismo tudo se transforma em mercadoria. Desde sempre, na verdade. Só que como a gente está no capitalismo tardio, onde todas as contradições do capitalismo se tornam cada vez mais acentuadas, a gente vê isso cada vez mais em vigor. E a gente vê as indústrias partindo desse pressuposto e transformando, na verdade, aquilo que a gente tem como memória de um passado que a gente enxerga como foi melhor, antes era melhor, na minha infância. A nostalgia. Né? Essa nostalgia. A gente sempre coloca como as coisas eram melhores no passado. E é uma ideia, é uma idealização, porque não eram. Né? Uhum. Não que hoje sejam lá grandes coisas, mas a gente cria na nossa cabeça porque a gente está acostumado a ligar o passado com as boas coisas que aconteceram na nossa vida. E aí a indústria, ela compreende essa ideia de que no passado haviam boas coisas e boas produções que ela pôde ter produzido. Na verdade, não necessariamente boas, mas que marcaram de alguma forma a infância ou a juventude dessas pessoas. Sim. E ela mercantiliza isso, torna isso mercadoria. Sim. Então, o que os estúdios têm feito hoje? Tem transformado a memória, tem transformado a nostalgia, portanto, em uma mercadoria. Sim. Então, assim, o remake é um problema? Não é um problema. A continuação é um problema? Não é um problema. A grande questão do remake e da continuação é a transformação do remake e da continuação em uma mercadoria, de fato. Porque o remake e a continuação nada mais é do que um processo narrativo de contar de outra maneira a história. Sim. E tá tudo bem. A gente já faz isso. Sim. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que, na verdade, assim, as histórias já estão dadas. Tudo já foi feito, de alguma forma. Os gregos, Shakespeare, essa galera já contou tudo pra gente. O que a gente faz agora é contar de novo. Sim. Só que o contar de novo é como contar de novo. Sim. De que maneira contar essas coisas de novo, né? E esse que é o grande barato, na verdade. É como a gente vai contar essas histórias mais uma vez. Então o remake em si ele não é um problema por conta disso. Mas o capitalismo torna isso um problema na medida em que ele transforma isso em uma mercadoria. Sim, e abandona qualquer tipo de visão artística que a pessoa possa ter e só tipo, vamos contar a história de novo, só que agora com mais explosão, com um ator mais famoso. E ainda contando com o sucesso do primeiro, né? Sim. Da nostalgia, trazendo de volta aquele fator nostálgico. Com certeza, que como a gente estava falando, é como você só vai lembrar das coisas boas que aconteceram. Sim. Então você só vai lembrar de que você entrou no cinema para ver um filme da Disney, da princesa da Disney, e agora 20 anos
anos depois tem essa princesa em forma humana, né? Meu Deus do céu. Sim. É Ariel, Jesus Cristo, entendeu? Só que o problema é que acho que até o próprio público se cega nesse quesito, tipo assim, mas é Ariel, tipo, sim, mas Ariel, mas só que quão bom tá essa Ariel, entendeu? Quão bem desenvolvida tá a história desses personagens e o quão necessário era esse remake de fato, né? Quantas histórias são realmente necessárias contar de novo? Será que é necessário refazer um filme do Hitchcock? Então, sabe, qual é a questão disso? Porque assim, é aquilo que eu falei, o remake em si, ele não é um problema. E o Hitchcock é um autor que, assim, sobretudo se a gente pega um Corpo que Cai e tudo mais, eu sempre costumo brincar com a galera que tudo depois de um Corpo que Cai é um Corpo que Cai. Tudo. Não tem como depois que você estudar a fundo um Corpo que Cai, os filmes que você vai ver depois, que foram lançados depois de um Corpo que Cai, você vai ver um Corpo que Cai ali dentro. Aí eu costumo brincar que um Corpo que Cai foi e é o filme com mais remakes na história do cinema, porque, na verdade, todos os filmes depois dele é um remake de Hitchcock, de um Corpo que Cai de alguma forma. Sim. Aí, será que vale fazer um remake de um Corpo que Cai? Vale. Mas sob que condições? Essa que é a parada. Porque é a gente ter a compreensão de que o remake, ele é um meio, é uma técnica, é uma escolha. Sim. Agora, qual o trabalho que será empregado sobre essa escolha? O que será feito com essa escolha? O que o artista, através do seu trabalho criativo, fará com essa escolha? Só que a grande questão é, como você bem disse, esse artista ele está condicionado a um sistema produtivo que o impede a fazer isso, que o impede a ter essa liberdade criativa. Um sistema produtivo que impõe a ele um modo de produção e um processo criativo que se destinará especificamente ao lucro. Então, se aquele produto que está sendo realizado ele não atende aos interesses do estúdio e não do artista, não vai rolar. Ou não vai ser feito, ou ele vai ter que ser podado, vai ter que ser cortado ali para que ele atenda a esse interesse específico. E aí o resultado disso é que, enfim, os remakes que a gente conhece recentemente geralmente são ruins. Sim. Mas, em via de regra, não precisaria ser assim. Sim. Sabe? Eu acho que melhor o remake é a homenagem, né? Sim. Tipo, você ter uma obra que é original, mas que quando você entende do assunto, quando você já viu outros filmes, aí por isso que a gente fala, sempre reforçando o aviso, assista filmes, veja filmes, tenha referências, porque aí quando você assiste a parada, você vê, eu já vi isso, e isso é daqui, isso vem daqui, porque aí o artista tem a habilidade, que até aquele livro, né, Roube como um Artista, e tem a possibilidade de ter uma homenagem, ter um momento ali, uma inspiração, e aí ele pega inspiração, afinal, né, outra polêmica, o que mais seria o... Meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Era uma vez em Hollywood. Tarantino. Isso, o Tarantino. O que seria do Tarantino sem inspirações, né? Sem pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho do western, um pouquinho do cinema asiático e, tipo, transformar tudo isso no que ele é. Em algo novo, né? Exatamente, você transformar em algo novo. Então, pegar tudo isso, então, é mais honrado, eu diria, do que fazer, de fato, tipo assim, Um Corpo que Cai 2, ou então Um Corpo que Cai, o remake, você tem um filme novo, O Corpo que Sobe. Mas com todas essas inspirações que tornaram o primeiro especial, né? Porque é isso que é, tipo, o primeiro foi especial porque ele era original, ele não era cópia de nada. Sim, assim, se a gente for pegar, por exemplo, eu acho que o grande problema, na verdade, é, como eu disse, essa reprodutibilidade do remake, né? Então, quão mais ele é reproduzido no capitalismo. Mais uma vez, não é o remake em si, porque, na verdade, é esse processo onde a indústria cada vez mais vai replicando esse processo e fazendo com que a gente vá ao cinema e a gente não vê mais nenhum estímulo de criatividade, porque é tudo repetição. Essa que é a questão. Mas ter esse remake não seria exatamente o problema. Eu dou um exemplo. A galera costuma lembrar muito do Planeta dos Macacos, lá de 68 ou 7, não lembro agora. Acho que é 8. 8, né? Que é muito bom. Sim. Mas, particularmente, eu acho essa versão do Matt Reeves melhor. Essa versão recente do Matt Reeves eu acho melhor. Não exatamente o primeiro filme, mas o segundo e o terceiro são bárbaros. Sim, sim. É um problema fazer esse remake / reboot? Não, não é. Foi maravilhoso. A grande questão é que a indústria ela assumiu que é só isso. Vambora.
E assim, a grande questão é as marcas, né? Mas a gente pegar a empresa do Ratinho, né? E a empresa do Ratinho, não o apresentador Ratinho, mas a empresa do Ratinho vai lá e compra camundongo, né? Camundongo, melhor. Mas ela vai lá e compra todas as empresas, né? Compra a empresa lá do Star Wars, compra a Pixar, compra aquela, compra outra. E aí, a partir dessa lógica que é capitalista, que você vai englobando as empresas dentro de si para formar monopólio, você vai destruindo essas empresas. Então, o que era a Pixar, se não um âmbito de criatividade na animação dentro da indústria do cinema dos Estados Unidos? Né? E o que ela se tornou depois que a empresa do Camundongo comprou, né? Sim. Passou a destruir a empresa a partir dessa mesma lógica da venda de um passado da própria empresa. Então a empresa foi lá, a Pixar foi lá, montou todo um passado, construiu todo um muro que conta sobre essa memória desse passado da empresa, e agora ela passa a vender a memória dessa empresa. E não exatamente a criatividade nesse processo. Sim, o que tornou ela o que ela é, né? Pois é. E a empresa do Camundongo faz isso em tudo que ela compra. Cara, agora você tocou num ponto muito importante, é uma coisa que eu sempre reflito. Primeiro que eu acho que se o Walt Disney visse o que fizeram da empresa dele, eu acho que ele estaria horrorizado. Eu acho que não. Eu acho que estaria. Eu acho que ele estaria feliz, porque o que tem de lucro ali é isso que ele queria. Mas será que era só isso? Será que era só sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não pode... eu acho que a gente não pode cair no idealismo de acreditar que a arte não está descolada da vida, né? E, infelizmente, e eu falo isso com pesar nesse sentido, o cinema ele nasce no capitalismo industrial. E dentro desse processo, o que interessa, de fato, para os grandes produtores é o seu resultado final nesse processo, que é o lucro. Sim, eu entendo, mas eu ainda acho que, por exemplo... Eu não digo os artistas, tá? Mas o Walt Disney é o dono dessa parada. Sim. Os artistas ele têm interesse porque sua obra seja realizada, que esteja de acordo com o que ele tem de interesse naquilo, do processo criativo que ele realiza. Eu acho isso, enfim, primoroso. É para ser assim. Deveria ser assim. Mas o Walt Disney, acho que não. Eu acho que esse é o caminho que ele queria. É a formação desse monopólio. Vou dar a minha opinião, claro. Você ver. Eu entendo o que você fala, e eu realmente acredito, afinal, dono de empresa é uma coisa, né? Mas, porém, entretanto, todavia, eu acho que no início, assim, os primeiros filmes dele, os desenhos, eu acho que tinha algo de inovador, sabe? De querer buscar, tipo, principalmente com as animações, né? Era um campo inexplorado dessa maneira como a gente conhece hoje em dia. Era o processo de construção da memória. Sim. Que eu tava falando. Mas eu acho que... Será que se ele visse os filmes de hoje... Tudo bem, ele ia ficar... Caraca, olha o que essa empresa se tornou. Mas será que se ele sentasse pra ver o filme... Cadê a essência? O que esse filme tá dizendo? Tipo assim... Você olhar, tipo, o Mary Poppins lá, ou até a Bela Adormecida, que ele quase faliu por causa daquele filme, em nome de uma tecnologia nova, em nome de uma experiência nova, mas que ainda assim dissesse alguma coisa, que tocasse a criança interior de todo mundo, que não fosse só para, tipo, tornar a parada meio rasa, só para ser só criança, mas que tivesse um alcance geral e que tocasse as pessoas de maneiras diferentes. Será que eu não veria, tipo, caraca, mas a que custo, né? Tipo assim, uau, bilhões de dólares, mas caraca, esse filme aí, brother, tipo assim, eu acho que ele só ia ficar tipo assim, né? Então tá bom, tá certo, as contas estão em dia, tá tudo certo, mas, tipo assim, tudo bem. E quem acaba fazendo essas outras invenções, né? Tipo, eu acho que faria sentido hoje em dia se o Avatar 2 fosse um filme da Disney. Eu acho que tem mais a ver com que a filosofia que a Disney imprimia no início se tornar o que é essa coisa do, né, novas tecnologias do 3D, ou no 3D, ou do como fazer aquela água parecer água de verdade, ou como filmar embaixo d'água. Parece um processo evolutivo mais coerente com a filosofia do que era, né, a Disney, falando Disney mesmo, do que essa coisa do meio Michael Bay mesmo, sabe? Vamos explodir tudo e ver no que dá. Assim, eu não sei se o Walt Disney ou a Disney lá no passado, ela tinha esse interesse genuíno
em construir essa fantasia nas pessoas e tudo mais. Eu acho que essa fantasia, de fato, era um interesse, mas um interesse específico no que tange a uma construção de padronização do gosto. Essa que é a parada. Então, eu construo essa memória que a gente estava conversando anteriormente, né? Eu faço um processo de construção da memória que no futuro se transforma em uma mercadoria, né? Que, enfim, eu vendo essa fantasia que a Disney transforma, aos parques, né? Tudo, né? Então, eu transformo tudo isso numa mercadoria. Então, a grande questão é criar um imaginário nas pessoas que, na verdade, não é exatamente genuíno de um artista, mas de um processo de padronização do gosto, que é o caminho da indústria, de fato. A indústria tende a esse padrão. Sim, né? sim. E aquele momento era um momento onde justamente nós estamos no início desse processo da construção industrial do cinema, em que, de fato, você estava experimentando as coisas para serem realizadas e construindo essa memória. A partir desse momento, e a gente pode ir no passado, não precisa ser hoje, não. A Disney entrou num processo de homogeneização de produção. Ali, a década de 50, 60, 70, a Disney é uma coisa atrás da outra, meio padrão, meio... Sabe? O fundo fica parado, vamos embora, é isso, e vamos fazer, sabe? Replicando as paradas para chegar no final e ganhar dinheiro. Porque, na verdade, enfim... É você construir esse padrão que na Disney está intimamente relacionado à construção desse imaginário da fantasia, dreams come true e tudo mais. E as pessoas assimilam esse gosto e transformam esse gosto em genuíno. Essa é a parada. Eu costumo dizer pra galera que nenhum gosto é autêntico. Nenhum gosto nasce com a gente. A gente não nasce... E a partir do momento em que nasce, a gente fala, nasci, chorei, agora quero ver um filme do Homem de Ferro. Não. Esse gosto por um filme da Marvel, o gosto por um filme da Disney, um gosto por um filme de qualquer empresa que seja, é um gosto que passa a ser construído ao longo do processo do desenvolvimento dessa indústria, que vai padronizando esse gosto e construindo esse gosto no imaginário das pessoas. No caso da Disney, esse imaginário do Dream Comes True, da fantasia, do desejo de ser e tudo mais. Nas crianças, sobretudo, desejo de ser a princesa e tudo mais. Você vai construindo esse imaginário que, na verdade, se transforma numa mercadoria em que o destino final disso tudo, na verdade, é o consumo. Ponto. Sim. E não só, e aí a grande questão disso tudo, não só consumir o filme, mas transformar tudo que envolve um filme também numa grande mercadoria. Grande mercadoria. E dá-lhe brinquedo, e dá-lhe mochilinha, e dá-lhe licenciamento de tudo. E é por isso que eu não acredito que genuinamente o Walt Disney queria isso, sabe? Eu acho que o caminho que o Walt Disney queria era esse.